E você acha que tem que chamar o povo para lutar por essas reformas? Tem que mobilizar o povo? Eu defendo que as reformas estruturais, como essa que eu estou citando, como uma reforma política eleitoral que mexa na questão do orçamento, como uma reforma tributária que mexa com a andar de cima, como uma reforma econômica que o Brasil não fique dependente dos centros econômicos do mundo, precisa chamar o povo para mobilizar o povo. Por que a gente não chama? Ou na forma de plebiscito, ou na forma de referendo, ou na forma de eleição. Sem a participação popular, a nossa força é diminuta. E por que a gente não chama? Porque, no meu modo de entender, tem equívocos dessa história. Eu, por exemplo, defendo que o PT ficasse à esquerda do governo Lula. Para mobilizar, para reunir os partidos. Porque o governo Lula é mais amplo do que o PT. E o PT podia ficar à esquerda. Mas o PT está à direita do Lula. O Lula está à esquerda do PT. Então, eu acho que é importante, veja bem, que o PT promovesse essa articulação, promovesse a mobilização. O PT podia estar fazendo grandes conferências políticas sobre temas. Aliás, fez um agora sobre conferência sobre segurança pública. Né? Eu fico no Rio de Janeiro. Igual você pega, o ministro do Trabalho foi um líder sindical. O ministro da Agricultura Familiar, que teve aqui também, Paulo Teixeira, foi também um líder sindical. Né? Todas essas pessoas têm histórico de fazer greve, de chamar a população. Mas a função do Marinho, a função do Paulo Teixeira, é a função de ministro. Quando eu estou falando do PT, é o PT enquanto instituição autônoma. Autônomo partido, os diretórios, o diretório nacional, os diretórios de base, a militância, os núcleos que estavam na origem do PT. O PT não pode ser um partido de cabo eleitoral, nem um partido de DAS, tem que ser um partido com a militância esclarecida, uma militância que dialoga, que conversa, que promove, trabalha na questão da cultura, na questão da educação, na questão social, na questão econômica, enfim, ele atua dessa maneira. Eu acho que é isso que... Eu defendi essa reforma no PT. Fui derrotado no PET, porque eu apoiei o Rui Falcão, que aliás é meu candidato a deputado federal, né? E fui derrotado. Ganhou a maioria, que no meu modo de entender, está muito burocratizada, está muito na defensiva, e eu defendo um partido mais dinâmico, mais azeitado, porque eu acho que a experiência do PT é inédita na história do Brasil. Já que a gente está falando muito do PT, olha bem, um país que tem a tradição autoritária como o nosso, uma tradição de exclusão, de racismo, de truculência, um partido com a idade do PT, com o que ele já fez, é uma coisa brilhante. Eu me empolgo com o PT. Me empolgo. Muita coisa que a gente fez. Agora, o PT tem que se renovar. O PT tem que se ajustar às novas... Por exemplo, como é que nós vamos ganhar a nova classe trabalhadora uberizada, terceirizada? Nós temos que dialogar. Não é voltar a CLT. É discutir direitos básicos. A grande plataforma para unir o povo hoje é a plataforma dos direitos. Você tem direito à comida, a uma jornada de trabalho decente, a um meio ambiente, a uma segurança pública, ao lazer, à cultura. São esses direitos que é a plataforma da esquerda para dialogar com as igrejas, seja de qual matriz for, e produzir um movimento. Veja bem, eu acredito num processo revolucionário de baixo para cima. Eu imaginava, quando a gente falava em revolução nos anos 70, era confronto armado. Quando eu falo revolução hoje, eu estou falando de criar opinião pública, de criar contra-hegemonia, de criar aparelhos institucionais, de criar força de convenção. Sem luta. Quando eu falo corações e mente, é nesse tempo. Mas isso é feito com luta, meu. Você acha que nós vamos conquistar reforma sem luta? Tem que ter luta. É luta coletiva, luta social, luta... O que aconteceu no Brasil que melhorou o governo Lula? 30 de março, 7 de setembro e 21 de setembro. Essas três datas marcaram uma mudança na Constituição. Por quê? Porque o povo foi protagonista. Luta para mim é isso. Não é a luta do pequeno grupo, não é a luta do personagem, não é a luta é a luta do coletivo
que se mobiliza por ideais. Aí você tem que ter o programa, pra onde você vai, pra onde você quer. Não dá pra gente ficar disputando só, de cada eleição tem um programa. Você tem que ter um programa de futuro. O Brasil carece de um projeto estratégico, e eu acho que a esquerda tem que elaborar um projeto estratégico de futuro. Você acha que você pode ajudar nesse processo agora? Estou militando nesse processo. Aliás, eu estou dedicando toda a minha vida a essa nova fase agora. Essa nova fase. Sem cargo, sem voto e sem os tapetes azuis e amarelos e verdes do Congresso Nacional. E o fato de você já, em algum momento, já esteve no Congresso, você acredita que pode ajudar nessa luta? Posso, e estou me colocando à disposição. Vou aonde me convoca, não me ofereço para nada. Hoje sem cargo, mas se surgir um cargo, sei lá, para um ministro, alguma coisa, você não pegaria um ministério de segurança? Isso é promessa familiar, isso aí, Não, segurança. É promessa com a minha história, com a minha formação, com a minha consciência. É uma escolha de vida que eu quero dizer o seguinte: eu quero fazer política sem adereços, sem aparatos. Eu não preciso de aparato para fazer política. Eu preciso de cara, ideias e coragem. E eu quero lutar por isso. É o sentido da minha vida. A minha vida só se justifica pelas causas que eu defendo. Não é pela fortuna que eu não tenho, não é pelos privilégios que eu não tenho, nem muito menos pelas aparências que eu não tenho. Eu sou transparente radicalmente. Boa. Eu gostaria de ver esse espírito em outros camaradas. Principalmente outros camaradas que estão lá em Brasília hoje.